Bom, então vamos lá falar sobre o lançamento da SBM 400S e da SBM em geral, né? Que é a marca Premium da Shinerai. SBM é uma sigla que significa Shinerai Brasil Motors. É uma parceria da Shinerai com algumas montadoras chinesas, como a QJ Motors, Lifan, enfim. A SBM, a Shinerai já vende motos da Lifan, como a KPT 200, e vai vender outras motos aí da Lifan, como a KPT 400, e motos da QJ, como a SBM 400, SBM 250R, SBM 250 Trail, que supostamente não sei se é esse nome. E aí a SBM ficou de lançar, né, ou enfim, de fato lançou a SBM ontem, ou pelo menos o site, mais a disponibilidade da SBM 400S nas lojas. Esse anúncio já tinha sido feito pelo Tomás, né, o Thomas da Shinerai, já tinha um tempinho. Quem acompanha o Instagram dele aí. E estava sendo muito aguardado. Eles tiveram um stand lá em Interlagos, junto com o stand da própria Shinerai. Um stand muito bonito, com muita moto bonita. Gostei bastante, era um dos primeiros stands de quando a gente entrava lá. Um stand muito legal. Tinha algumas motos lá que viriam para o Brasil, estavam confirmadas de vir aí para a SBM. Nesse primeiro ano ou em 2026 estava confirmado, e alguns outros modelos lá estavam só para teste de mercado. O que de fato, para ser bem honesto, eu nem entendo o que eles querem testar o mercado em Interlagos, porque na prática a gente chega lá, né, para quem nunca foi, a gente chega lá, olha para as motos, tira foto em cima das motos, e é isso, não tem muito teste. Ninguém conversa com outras pessoas, sabe? Tem uns promoters lá das marcas, mas não tem muito papo, a gente só tira foto mesmo e vê, né, quem é entusiasta, enfim. Outras pessoas que compram um ingresso mais caro lá conseguem andar na pista. Eu andei na pista em 3 motos também. Mas não entendo muito esse teste de mercado, né? O que você está testando na prática, né? Teste de mercado é outra coisa, né? É pagar a empresa de pesquisa, é uma coisa mais séria. Ou você mesmo ter um setor, né, de pesquisa e desenvolvimento na sua empresa e, né, colocar dinheiro em pesquisa. Mas enfim, de qualquer forma, eu estava aguardando bastante o lançamento da SBM, porque eu estou muito interessado em um modelo e meio deles e um outro modelo que pode vir para o Brasil futuramente. Não sei se vem, assim, para ser bem honesto, nem acho que viria, mas tem esperanças de que sim, e que se vier, existe uma grande chance de eu comprar, que é a SRT 400, que é uma moto da QJ Motors. A que eu tenho interesse, mas eu não tenho certeza se eu vou comprar, é a Trail, que é uma moto de 31 cavalos, 130 quilos. 130 quilos. E é uma Trail com 6 marchas, câmbio assistido deslizante, suspensão invertida. Não que suspensão invertida seja a coisa mais relevante do mundo, tá? Tem muita gente que acha que suspensão invertida vai fazer você passar no buraco e não vai sentir, não tem nada a ver, né? Suspensão invertida não é a coisa mais relevante do mundo, não. Mas enfim, uma puta moto completa por 25 conto. 24 alguma coisa, uma coisa assim. Que é o preço de uma CG 160, pô. Então, tipo assim, você tem uma moto 250 cilindradas com mais cavalaria que uma CB300, porque eu tenho uma CB300, né? Então eu sei. Com mais torque até, na verdade, até bem similar, e preço de CG com seus incríveis 12 cavalos ou 14 cavalos, né? Até esqueci a cavalaria da CG. Bom, o cara não me deixou entrar lá mais. Então, assim, uma puta moto num puta preço e muito leve, 130 quilos, é uma coisa maravilhosa. Você faz a relação peso-potência lá, fica absurdo. É engraçado, né, falando nisso, pequeno adendo aqui, que muita gente acha que cilindrada é a grande métrica para você avaliar o desempenho de uma moto. E não é. A cilindrada, ela vai te dar um caminho, né, de fato, mas o que realmente vai te dar os parâmetros corretos para você fazer uma análise
sobre o desempenho de uma moto é torque, potência e peso. Muita gente esquece do peso, né? Então, para você pegar uma velocidade final fidedigna, não é simplesmente pegar quanto de potência a moto tem, quantos cavalos a moto tem. Você tem que fazer uma relação de peso e potência. Porque eu posso ter, sei lá, 50 cavalos numa moto de 140 quilos, ou eu posso ter 50 cavalos numa moto de 250 quilos, uma moto de 300 quilos, como uma Rocket, por exemplo. A velocidade final vai ser completamente diferente. É só fazer uma divisão simples. Enfim, voltando aqui. Estava ansioso para o lançamento do site da SBM e da SBM em si. Mas, infelizmente, me decepcionei. Muito triste, porque eu particularmente defendo bastante a Shinerai no Reddit, em outros locais que eu converso sobre moto com pessoas e tal, indica a Shinerai. Não tenho moto deles, mas assim, não teria problema nenhum em ter. E aí defende para os caras fazerem um lançamento assim, em termos de business, patético. Entendo que eles pagaram alguns portais de moto aí para falar sobre, o que é super relevante, deve ser feito mesmo, porque é assim que você espalha a palavra, né? Hoje em dia, economia de influência é o que manda em ad e em marketing em geral no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil. O Brasil, a decisão de compra, que é o final do funil, né? A conversão dos clientes é muito baseado no que os influencers recomendam. Então, de fato, tá certo em ter que, enfim, pagar influencer, pagar a galera para falar sobre. Mas não fizeram um site para a SBM, colocaram só um puxadinho lá no site da Shinerai. O site eu estava atualizando desde meio-dia. Ele só lançou mesmo às 5 da tarde. Então, assim... E aí era só um puxadinho mesmo, era só um botãozinho que mal funcionava no mobile, só funcionava na web. No mobile você tinha que dar um jeito de conseguir chegar na parte da SBM através de um modelo. Tipo, eu não quero clicar num modelo, eu não quero clicar tudo bem, eu quero ver a SBM 400S e tal, a Naked, mas eu não quero ter que clicar nele para saber sobre a SBM, sabe? E tudo bem que a SBM não é uma nova marca nem nada do tipo, mas de certa forma é uma marca premium. Eu quero um atendimento premium, ou pelo menos um site premium. Eu quero uma experiência, não é um atendimento, eu quero uma experiência premium. Mesmo que seja um premium de média cilindrada, mesmo que seja um premium barato. É óbvio, pra ser bem honesto, eu não tenho nenhuma expectativa de eu chegar numa concessionária da SBM e ser atendido da mesma forma que eu sou atendido na concessionária da BMW. Mas é premium ou não é premium? Entende? E premium, cara, não é pagar mais simplesmente pelo objeto, é pagar mais pela experiência, que é o que a CF Moto tá fazendo. A CF Moto tá prometendo, né, vir aqui pro Brasil, virar pro Brasil com modelos de moto agora. Eles já atuam há muito tempo aqui com modelos 4x4 e tal. Mas eles estão vindo aqui pra moto e eles estão falando o tempo inteiro no grupo de WhatsApp no canal de WhatsApp que eles têm, nas entrevistas deles e tal, eles estão falando, a CF Moto vai entregar experiência. Não é só uma moto. E é por isso que a gente vai pagar 40k numa Ibex 450, que, assim, né, é 1000 vezes mais moto que uma Saara, mas existe todo o preço de risco, né? Você tem um risco envolvido, então fica mais difícil de precificar, porque a galera não vai comprar, blá 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 blá. Então, se você quiser entrar no mercado, você tem que entrar com um preço menor, enfim. É o que a gente vê com Bajaj, Royal Enfield, etc., que vendem motos muito melhores do que as motos da Honda, por um preço muito menor. Mas, assim, por mais que eu seja extremamente contra isso... Pode ir, amigão, no seu casinho, adoro esse carro. Por mais que eu seja extremamente contra a Honda e o monopólio e os preços que ela pratica, a Honda merece cobrar isso. A Honda veio pro Brasil numa época que era muito arriscado, encheu esse país de concessionária, encheu esse país de oficina, encheu esse país de tudo,
e agora está colhendo os frutos. Óbvio que eu sou, mais uma vez, super contra cobrar 25 mil reais numa CG 160, eu sou contra cobrar 40 mil reais numa Saara, eu sou contra cobrar 29 mil reais numa Bros. Mas enfim, a Honda pode cobrar esse preço porque ela investiu lá no passado. Então, se uma marca quer vir do zero com moto, ela tem que tancar a operação. É igual o Uber. O Uber também, na época que não existia Uber, né, que o Uber estava tentando infiltrar nos mercados, só existia táxi, os preços das corridas eram absurdamente baixos. Quem pegava Uber lá na época que a Uber veio pro Brasil sabe disso, os preços da corrida eram ridículos e tinha cupom o tempo inteiro. Ah, mas aí beleza, aí aumentou o preço. Mas como é que aumentou? A Uber ficou greedy, a Uber ficou gananciosa e agora quer dinheiro? Não, é porque simplesmente eles bancavam a operação dava prejuízo. E aí eles pegavam rodadas de investimento, né? E bancavam. O que eles pagavam pros motoristas dava prejuízo para eles. E aí eu não tô falando, eu não quero saber se eles cobram muito ou pouco, se eles pagam muito ou pouco. Tipo, esse não é o ponto da conversa, né? O ponto é que você tem que bancar a operação no começo, se você quer infiltrar no mercado. E é isso que algumas montadoras estão fazendo com a Bajaj. Eu duvido muito que a Bajaj dê lucro no Brasil, construindo e vendendo uma moto da qualidade da D400, cobrando 26 mil reais. O dólar tá assim que tanto, né? Eu acho difícil. Mas enfim, não tive acesso a nenhuma DRE, balancete, balanço patrimonial da Bajaj e confesso que tem pouco interesse em ter também. Mas enfim, voltando sobre a SBM, né? Tô divagando aqui. Lançamento assim, lamentável. Lançaram apenas a SBM 400, né, a SRK 400. Deveriam ter lançado as outras motos, ou pelo menos não lançado necessariamente no sentido de fazer ad sobre ou fazer postagem sobre, mas coloca no site, coloca ficha técnica no site pelo menos. Aí você entra lá no site, são umas sombras com o nome da moto. Tipo, cara, eu já vi essas motos em Interlagos. Se você olhar em sites, em notícias, tem falando sobre essas motos. Então assim, a gente já sabe que elas existem, a gente tem como achar essas informações. Por que vocês não centralizam essas informações no site? Para não ter que ficar dando view, dando tráfego para outros sites que não sejam sites de vocês, né? Não que, obviamente, todo o tráfego vai dar conversão e tal, mas assim, de 1 milhão de pessoas, se 0,001% querer entrar no site da SBM ou no site da Shinerai e acabar convertendo, já vale a pena, sabe? Enfim, SBM 400, uma puta moto, bicilíndrica, linda, maravilhosa, uma naked que não parece ter um entre-eixos grande. Não visualmente, mas em termos de proposta, me lembra um pouco uma fusão entre Duke 390 da KTM e MT-03 da Yamaha. Então uma naked bicilíndrica, relativamente pequena, relativamente ágil, até porque é naked, né? Então assim, acho que a gente está precisando disso aqui no Brasil. Eu particularmente sou apaixonado por moto naked. Eu não estou numa moto naked agora, mas né, eu estou numa custom, na Haojue Master Ride 150, mas eu tenho uma moto naked, que é a CB300F. Já tive duas motos naked ao mesmo tempo, que era a CB e a Kawasaki Z650. Então esse é um modelo que eu acho extremamente lindo, mas um pouco inútil, né? Infelizmente. Inútil porque de fato serve pra nada, né? Só serve pra você ser mais ou menos ágil no trânsito. Mas aí existe diferença entre naked e street, né? Pouca gente sabe disso. A street é menor, tem um entre-eixos geralmente menor, geralmente mais leve, geralmente de menor cilindrada, né? Enfim. Naked é só, tirou a carenagem, o motor está exposto, já é naked, mas ela de fato, se ela não for uma street, ela não vai servir para muita coisa, a não ser te dar um pouquinho a mais de agilidade que enfim, que a street daria mais. Eu confesso que se eu fosse solteiro, ou eu ficaria só com a minha CB300, ou eu compraria uma naked, tipo uma MT-03 ou uma própria SRK, que também, ou SBM 400, que também é bem leve.
Eu acho que, obviamente, não tão leve quanto a CB300, né? A CB300 pesa só 150 kg em roda de marcha. Acho que é 137 bruto e 150, alguma coisa assim, em roda de marcha. Mas, enfim, tô ansioso aí pro modelo. Ó, uma outra CBzinha. Cara, inclusive eu adoro a CB300. Não faz o menor sentido lógico ter duas motos de baixa cilindrada igual eu tenho, pro tipo de uso que eu tenho e tal, e pro modelo que as motos são. Mas eu tenho extrema dificuldade em vender a CB porque eu amo essa moto, cara. Ela é uma moto que, assim, ela foi feita pro meu tipo de uso. A Honda, a Honda, ela é muito inteligente, cara, no sentido de conhecer o brasileiro. Tem muita gente que critica a CB300F, 24 cavalos, né, pouco torque e tal, mas, cara, é uma moto que faz 35 km por litro e pesa 150 quilos. Tipo assim, é o tipo do uso do brasileiro, cara. É uma moto, assim, em cidades grandes, né, obviamente. É uma moto leve que vai entrar em qualquer lugar, que tem entre-eixo curto, que você não vai ficar se matando pra pilotar ela, pra manobrar ela no corredor. E, assim, o grande problema dela é o preço, né? Porque hoje tá custando 30 mil reais. Quando eu comprei minha primeira CB300F, ela custou 24 à vista. Em agosto de 23. Aí em agosto de 25, 2 anos depois, ela tá 30, 31 mil reais, né? Então, assim, preço, obviamente, fora da casinha. Com 30 conto, você compra uma Triumph Speed 400. Você compra com 26 e ainda sobra uma Bajaj Dominar 400, que é muito mais moto. Mas... Opa, pode ir, amigão. Mas você não vai ter uma moto de 180 quilos. Assim, eu jamais teria a D400, porque ela pesa 200 quilos. E pro meu tipo de uso, 200 quilos não faz o menor sentido. Para Belo Horizonte, 200 quilos não faz o menor sentido. Obviamente, tem pessoas em Belo Horizonte que tem, mas eu jamais teria. Andei com ela em Interlagos, inclusive. Rodei lá na pista. Excelente moto. Não gostei muito do barulho do motor, mas não sou muito fresco com isso também. Mas não teria pra andar no meu estilo de uso, não. Pra cidade que eu vivo, coisas do tipo. Pra mim tem que ser moto, igual ali, ó. Tem que ser moto leve, cara. Também confesso que não gosto muito do torque e da potência da Master Ride. Ela tem muita pouca potência, ela tem 12 cavalinhos. E ela tem muito pouco torque. Você vê, por exemplo, motos da Royal Enfield tem uma proposta de não te entregar potência, mas em compensação te entregar torque. Óbvio que a gente está falando de uma moto de 350 cilindradas, a Master Ride tem 150, mas assim, podia entregar pelo menos torque. Ela não entrega nenhum dos dois. Eu acho que ela entrega estilo, conforto, porque ela tem um CC bar pro garupa. A posição de pilotagem dela é boa, né? Uma custom. Mas, enfim, né? É a proposta da moto e de fato, pro meu tipo de uso com minha mulher, é uma proposta que faz sentido pra mim. Mas podia entregar um pouco mais de torque. A parte do torque fica um pouco a desejar. Potência, também, cara, é foda, porque com os 12 cavalinhos dela não dá pra viajar, né? Viajei recentemente aí com a minha mulher. A gente foi de Recife pra Porto de Galinhas, contra o vento. Eu e ela somos leves, ela é bem leve, sem mala, sem nada, só uma bolsinha. A gente andava no máximo a 90 por hora, no máximo, ela não passava disso, esgoelando a moto, regaçando o cabo, e ela nos seus gloriosos 90 por hora. E assim, fazendo aquele barulhão e tal. Então, se entregasse um pouco a mais, cara, dava pra viajar com essa moto, enfim. Também, mas é a proposta, né? A gente fica na esperança do lançamento da TR300, que é basicamente a Master Ride de 300 cilindradas. E aí daria pra viajar e tal. Mas eu não acho que a JTZ traria, porque agora a Suzuki divide as operações dela em cilindrada, né? Ou em tipo de cilindrada. Então você tem a própria Suzuki com a alta cilindrada, e aí a gente fala de V-Strom, e
Você tem a média cilindrada, que é a Zontes, que é basicamente todos os modelos 350 da Zontes. 350V, 350R, 350T, TX, caralho. 350E, que é a Scooter. E tem as baixas cilindradas que são da Haojui, que é a Haojui DK150, DK160, Master Ride, a antiga Shopper Road, que não, antiga sim, né? Vendeu até esse ano e não pode ser vendida mais por causa do Promote 5, por ser uma moto carburada, né? E aí não pode vender moto carburada mais no nosso querido Bananil. Então assim, pela Zontes ser a média cilindrada e a TR300 não ser uma moto da Zontes, ser uma moto da Haojui, eu não acho que o grupo Suzuki ou a JTZ trariam para o Brasil, por não ser uma Zontes, e a média cilindrada ser da Zontes. Que é lamentável, né? Poderiam trazer a TR300 com o logo da Zontes, tanto faz, cobra seus 35 mil reais, opa, quase bateu ele. Cobra seus 35 mil reais nela, como de praxe da Zontes, faz promoção para vender porque não vende, e aí a gente manda bala.